Amados irmãos, amadas irmãs, saúde e paz, com muito apreço a todos recebendo aqui na Catedral Cristo Rei, Igreja Mãe de nossa amada Arquidiocese de Belo Horizonte. Bem no início deste momento de meditação, queremos renovar em nossos corações, é o convite que faço, de oração especial pelo Santo Padre, o Papa Francisco, neste momento desafiador de sua saúde. No silêncio do nosso coração, assumamos o compromisso de orar por ele, de modo especial, para que se recupere e continue a sua sagrada missão de Pedro, servindo ao amado povo de Deus no mundo inteiro, com esse exemplo magnífico que ele dá de simplicidade, de bondade, de acolhimento, de perdão e de reconciliação no caminho deste ano jubilar. No silêncio de nossos corações, oremos agora de modo muito especial e particular pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Amado irmão, amada irmã, acolho a cada irmão e irmã aqui com muito carinho, os que vêm pela primeira vez, os que aqui frequentam e formam essa comunidade de fé na Catedral Cristo Rei. Quero de modo muito carinhoso acolher aos que vieram da Casa Mãe Acolhedora, uma instituição que ajuda a Igreja, os consagrados e consagradas, de uma maneira muito bonita e importante. Quero acolhê-los com muito carinho. Jesus hoje nos põe um desafio enorme. Alarga o horizonte da nossa fé e do nosso compromisso como seus discípulos e discípulas. Começa exatamente trazendo-nos aquilo que nos desafia existencialmente e pede o nosso coração generosidade. Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. O Senhor desafia a nós para compreendermos que o caminho do discipulado não basta como é necessário viver a justiça. O amor é maior que a justiça, bem o sabemos. A justiça é o mínimo que nós temos que cumprir para sermos discípulos e discípulas de Jesus. Somos desafiados. Lançando um olhar sobre o mundo, vemos um mundo de muitas guerras, violências e disputas. Um mundo de muito desrespeito à dignidade da pessoa humana. Desavenças na família, desavenças na vizinhança, desavenças de todo tipo, em proporções menores e maiores. Olhando este mundo e o nosso mundo, a nossa vida e a nossa interioridade, onde nós nutrimos muitas vezes a perversidade que fere a fraternidade universal, nós somos chamados a deixar ecoar essa palavra do Senhor. Exemplar é Davi, que perseguido por Saul, por ciúmes e disputa, teve a oportunidade de tirar-lhe a vida. Não o fez. No seu coração ressoou um princípio fundamental que nós cantamos no Salmo: Deus é bondoso e compassivo.
É preciso que esta máxima ressoe no coração de cada um de nós, para darmos conta de amarmos de verdade a todos, sem exceção, inclusive os nossos inimigos, os que nos perseguem e os que nos caluniam. Essa é a estatura do discípulo. Não pode ser outra. No alicerce, o cumprimento da justiça. Não podemos reifar a justiça e negociá-la em hipótese alguma. Mas a estatura do discípulo é maior do que a justiça. Devemos ser no coração do mundo praticantes da justiça, mas somos do amor. Este é o nosso testemunho. Para isso, amados e amadas de Deus, não daremos conta certamente apenas com nossos critérios, com nossa força e nem só com os nossos sentimentos. Porque os nossos sentimentos dão conta de amar aqueles que nos amam, de ajudar aqueles que nos ajudam, de acolher aqueles que nos acolhem. Somos pequenos, humanamente somos frágeis, somos terrenos. Precisamos de algo dentro de nós que nos produza a competência humana e espiritual de amar de verdade, de amar inclusive os inimigos, os que nos perseguem, os que nos caluniam. Para isso, é preciso lembrar que Deus é bondoso e compassivo, e aquele princípio da primeira carta de São João, quando ele lembra-nos, Deus nos amou primeiro. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda leitura, lembra-nos que o Adão primeiro terreno é o nosso caminho de condenação sem volta. O Adão espiritual, que é Cristo, é o nosso Salvador e Redentor. Nele, por Ele e com Ele, recebemos a graça de que precisamos para darmos conta desta estatura maior. Nem a nossa inteligência basta, nem nossos grandes feitos são suficientes, nem os cargos que ocupamos dão conta. Só daremos conta desta estatura de verdadeiros discípulos e discípulas de Cristo, com essa competência admirável de amar até os inimigos, se nós formos tocados pela força da graça de Deus. A graça de Deus está, portanto, neste princípio que é uma lembrança fundamental. Deus nos amou primeiro, não nos dando o direito de não amar a todos, inclusive capacitando-nos para amar os inimigos. O mundo pode encontrar um novo caminho, uma nova história pode ser escrita, se nós formos verdadeiramente discípulos e discípulas dele, Cristo Jesus. No horizonte, este princípio, Deus é bondoso e compassivo. E dentro de nós, para nos convencer de fazer e de viver sempre fazendo o bem, uma lembrança importante e bonita de um princípio que o Senhor nos dá. Fazer aos outros aquilo que nós queremos que nos façam, e não fazer aos outros aquilo que não queremos que façam a nós. Ninguém gostaria de ser decepcionado, maltratado, rejeitado, condenado. Ninguém aceitaria e gostaria dessa situação. Também não devemos julgar, condenar, simplesmente estabelecer entre nós laços que não nos levam à fraternidade universal. Chamados, portanto, irmãos e irmãs, somos todos nós, como discípulos e discípulas de Cristo, a uma vida simples, afetuosa, bondosa, na caridade, sobretudo com os mais pobres e sofredores, mas com todos sem exceção, incluindo os nossos inimigos. Diante desta palavra santa de Deus, façamos o propósito de assim viver, lembrados deste princípio, jamais dele esquecendo. Deus me amou primeiro.
Deus me amou primeiro apesar do meu pecado e da minha fragilidade humana. Se não tivesse Deus me amado primeiro, não teria sido salvo, não teria perspectiva de uma vida que não passa, não teria razões para viver a vida como oferta e como bem para todos. Lembremos-nos sempre, portanto, deste princípio: Deus nos amou primeiro. Toda vez que sentimentos ruins ou na contramão da fraternidade povoarem o nosso coração. E, sobretudo, lembremos-nos não fazer ao outro aquilo que não queremos que nos façam. Se nós assim caminharmos, exercitarmos-nos todo dia com a força da oração, nós ajudaremos na fraternidade universal. Abriremos um novo caminho para o mundo, ajudaremos o mundo a se aproximar de Deus e a viver a justiça, inspirado o mundo pelo nosso testemunho de amor. Esse é o nosso compromisso de discípulos e discípulas de Cristo. Ajudar o mundo a viver ao amor, praticando a justiça, nunca negociando-a, mas praticando, sobretudo, o amor que eleva o mundo, abre o mundo e os corações ao amor de Deus. Seja esse o nosso grande compromisso e o nosso propósito nesse caminho como igreja peregrina. Este é o caminho, esta é a indicação para sermos peregrinos de esperança. Só na medida em que nós amarmos de verdade, nos qualificaremos como peregrinos de esperança. Vamos ajudar o mundo a ser um mundo melhor, a abrir-se a esse amor, praticando o amor que Deus nos amou. E assim, convencidos, possamos ser instrumentos dele no coração do nosso mundo. Amém.